O quê? Como você usa esse LGBTfóbico comigo? Espera aí que eu vou pegar aqui na minha cartilha para ver quais grupos sociais você faz parte, para ver se eu posso ou não devolver esse xingamento. Porque eu não posso oprimir ninguém que esteja abaixo de mim na escala social e você tá. Ai, que droga, eu não vou poder fazer nada a respeito. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre LGBTfobia. Oh, meu Deus, que novidade aqui no Transmissão! Mas a gente vai falar sobre LGBTfobia de uma perspectiva um pouco diferente, que é sobre a perspectiva de por que quando a gente é LGBT a gente nunca pode devolver as coisas na mesma moeda quando a gente é oprimida? Por que a gente sempre tem que parar para fazer todo um recorte de todas as classes sociais envolvidas antes da gente poder devolver? A gente vai falar sobre tudo isso por causa de um caso que aconteceu no Twitter, entre uma treta de um mendigo com uma gay. Enfim, né? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes da gente falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, enquanto eu vou derretendo, enquanto falo, porque hoje, nesse momento, tá quente pra caralho, eu vou aqui fazer também a minha mendicância. Porque sim, eu virei pedinte. Se você não sabe ainda do que eu tô falando, eu abri uma vaquinha cujo link tá bem aqui, mas também vai estar no primeiro comentário fixado e na caixa de descrição também desse vídeo, né? Que é uma vaquinha para eu comprar um computador novo, porque o meu computador, ele não funciona mais direito, ele é um notebook, né? E a placa de vídeo dele é soldada nele, e a placa de vídeo dele tá com um problema que não me deixa mais renderizar os vídeos. Eu já tô lutando contra esse notebook há muito tempo e agora realmente ele deu pau de vez para minha produção de conteúdo. Ele ainda funciona para várias coisas, para quase tudo, mas para renderizar vídeo, que é algo que eu preciso muito para o funcionamento desse canal, eu não estou conseguindo fazer e estou dependendo de computadores emprestados para poder fazer essa minha edição de vídeo funcionar. E eu resolvi abrir vaquinha porque eu não tô com dinheiro para comprar computador novo, porque desde que eu fiz a minha cirurgia de designação sexual, eu nunca mais me recuperei financeiramente. Então, se você puder me ajudar, por favor, me ajude. O link tá aqui. Seja como uma dessas pessoas maravilhosas que contribuíram na vaquinha, para o seu nome aparecer aqui também. Porque assim, gente, se você acha que o que eu faço aqui é interessante, se você acha que o que eu faço aqui é importante, se você acha que é divertido, que você gosta de alguma forma desse meu trabalho aqui na internet, porque lembrando que isso aqui é o meu trabalho, então, por favor, contribua. Se você não pode contribuir financeiramente, divulga, porque eu realmente estou precisando mesmo disso para poder fazer o meu trabalho aqui e continuar andando. Mas enfim, agora que eu terminei a minha mendicância, vamos para o assunto principal desse vídeo para eu explicar para vocês o outro assunto que envolve mendicância. Bom, eu não estou dentro do mundo do Twitter, né? Não estou porque aquele local é muito insalubre para mim. Mentira, porque eu nunca nem consegui, sei lá, o Twitter é uma rede social que nunca conversou comigo. Então eu não estou no Twitter. Mas eu acompanho o Matheus e o Guigo do Matando Matheus a Grito, e eu tava vendo ali a live deles quando eles falaram sobre esse caso. E agora já tem vídeo também do corte da live, né? E tudo, e o vídeo também vai estar linkado na caixa de descrição aqui para vocês darem uma olhadinha. O ponto aqui é que nesse vídeo eles comentaram de um caso que estava rolando no Twitter na semana passada, né? Então acho que foi lá para dia 17, 18, 19, por aí, né? De agosto. Que era um caso que envolvia um gay, né? Que foi o gay que foi fazer o relato no Twitter, que o gay disse que ele estava andando na rua quando o mendigo gritou para ele viadinho, né? O mendigo xingou ele de viado. E ele devolveu, perguntando se o mendigo já tinha almoçado. A gay se passou aqui, né? A gay se passou aqui e como ela se passou, ela foi problematizada e as pessoas, né, acusaram a gay de não ter consciência de classe e virou uma discussão ali onde tinha gente contra a gay aparentemente sem consciência de classe e tinha gente defendendo a gay que aparentemente não tinha consciência de classe. Bom, primeiro, gente, o conceito de consciência de classe não deveria estar sendo muito bem empregado aqui, porque ele não foi muito bem empregado aqui, né? Porque assim, quando a gente fala de consciência de classe, a gente está falando principalmente sobre pessoas que fazem parte de classes sociais semelhantes se unirem para poder derrubar as classes sociais dominantes, que são as classes da burguesia, são as pessoas extremamente ricas. Então a gente está falando sobre grupos se unirem, a gente está falando sobre grupos, sabe?
terem a consciência da classe das quais eles fazem parte, para se unirem para combater quem de fato os oprime, para combater o sistema capitalista que divide o mundo em classes e que sempre tem que ter uma pequena classe no topo, com muitas pessoas fazendo parte das classes que estão abaixo, fazendo o mundo girar pelo benefício dessas poucas pessoas que estão no topo. Quando a gente fala de consciência de classe, é disso que a gente está falando principalmente, tá? Obviamente, você ter uma consciência do grupo social do qual você faz parte é extremamente importante. Então, quando a gente diz que um gay não tem consciência da classe que ele faz parte, quando ele é LGBT-fóbico, né? A gente tá falando muito sobre isso, né? Sobre faltar a consciência de classe para ele entender que ele faz parte daquela classe. E bom, esse gay que perguntou pro mendigo se o mendigo. Eu nem acredito que eu tô falando exatamente isso assim, né? Mas esse gay que perguntou pro mendigo se o mendigo já tinha almoçado, ele não é burguês, ele não é rico, ele não é nada disso. Ele tá muito mais próximo da classe social desse mendigo do que das classes sociais que de fato movem o sistema de opressão que a gente vive, né? Então isso não deveria estar sendo empregado aqui não dessa forma, sabe? Não dessa forma. Obviamente, se o gay tiver consciência de classe, ele vai atacar alguém que faz parte de uma classe social mais baixa do que ele? Não. Mas a gente não tá falando aqui exatamente de um ataque, né? A gente tá falando aqui de uma defesa. Só que, vamos lá, né? Eu preciso aqui fazer o disclaimer óbvio de que eu não concordo com a fala desse gay. Pelo amor de Deus, eu sou comunista. Como é que eu vou concordar com alguém perguntando se uma outra pessoa já almoçou, assim, tipo, sabe? Atacando a fome que a pessoa está sofrendo para se defender de um ataque que ela sofreu. Não concordo com isso. É extremamente errado. Essa gay, em parte, deveria ser problematizada por isso, assim. Mas uma problematização diferente da que rolou naquele esgoto chamado Twitter, né? Porque, gente, vamos lá. No meio dessa discussão, teve um comentário que me chamou muito a atenção, que foi um comentário que também eu vi no Matando Matheus a Grito, né? Que, enfim, eles colocaram lá porque eu não fui atrás de abrir essa treta no Twitter, não, tá? Não fui atrás de fazer isso, não. Mas era um comentário de alguém que dizia o seguinte: o gay é a única classe social que nunca pode se defender, que sempre tem que ficar olhando os grupos que as outras pessoas que os atacaram fazem parte para poder se defender ou não. E bom, isso meio que é verdade, né? Quando a gente tá falando de LGBTfobia, as pessoas sempre costumam discordar quando a gente se defende. A gente tá sofrendo uma LGBTfobia, se a gente se defende, as pessoas elas sempre buscam um motivo para você não estar se defendendo. E às vezes mesmo pessoas que fazem parte da nossa própria comunidade LGBTQIA+, né? Eles até falaram lá do caso do pedreiro, né? Que é um caso que já tem um tempinho que aconteceu, que foi de um pedreiro que estava fazendo uma obra para uma gay, e ele acabou, né, indo reclamar dessa gay para outras pessoas, só que ele acabou mandando essa reclamação pra gay. Se não me engano, foi um áudio que ele mandou em que ele xingava a gay por ser gay, né? E aí o gay, quando ele viu aquilo, ele foi lá e demitiu o pedreiro. Isso criou toda uma comoção no Twitter, né? Essas coisas ficam mesmo no Twitter, né? De pessoas dizendo que aquele gay, ele tinha demitido um pobre preto periférico, né? Sendo que ele poderia ter educado aquele pedreiro e tudo. Então, assim, as pessoas criaram toda uma narrativa, assim, colocaram vários marcadores em cima daquele pedreiro e transformaram aquele pedreiro, que era um indivíduo real, em um pedreiro hipotético, porque as pessoas têm uma ideia do que seria um pedreiro, e essa ideia dessas pessoas sempre é partindo de um ponto de pobreza, de falta de instrução, né? Sempre partindo de um ponto, assim, de estereótipo, assim, classe social baixa. Sempre partem desse ponto. Só que depois foram ver, né, à medida que as coisas foram se desenrolando, descobriram que o pedreiro, ele não era preto, ele era branco. O pedreiro, ele não era pobre, ele inclusive ganhava mais do que o gay que o demitiu. O pedreiro tinha um carro próprio, que era um carro próprio, assim, bom, enquanto o gay não tinha. Então, assim, né? As pessoas elas criaram o imaginário de quem era esse pedreiro que não correspondia com a realidade. Isso porque as pessoas elas partem de vários preconceitos que muitas vezes elas não percebem, em que elas, ao ouvirem uma profissão específica, elas colocam naquela profissão todos os estereótipos. Elas ouvirem que uma pessoa ela faz parte de um grupo específico, elas colocam vários estereótipos depreciativos.
Porque quando a gente está falando de vários grupos de militância, muitos desses grupos de militância também têm os seus preconceitos e eles criam ali o pobre metafórico, que seria alguém que não tem acesso à informação, não tem acesso à instrução, uma pessoa que seria mal educada por natureza, uma pessoa que, enfim, teria várias questões ali que eles colocam nesse pobre metafórico quando se fala de pobre, né? E aí, vamos lá. Quando a gente volta para esse caso do mendigo, a gente está falando de alguém que de fato é uma pessoa que é pobre, porque é um mendigo, né? A gente está falando de alguém que de fato está na base social dessa pirâmide de classes sociais. A gente está falando disso. Por isso que eu não tô totalmente do lado dessa gay, porque essa gay não precisava ter apelado para a fome que pessoas em situação de rua constantemente sentem, né, para se defender. Mas a gay foi atacada primeiro. Gente, quando a gente tá sendo atacado, nem sempre a gente para fazer todos os recortes na nossa cabeça também, sabe? Nem sempre a gente para fazer isso. A pessoa atacou a gente ataca de volta. Como já diria Inês Brasil, se me atacar, eu vou atacar, né? Então, é isso. Às vezes a pessoa, ela, sei lá, ela só tá cansada de ficar passando por diversos xingamentos, diversas situações de homofobia ali, e aí chega uma hora que ela estoura, né? Então, dá pra entender o porquê que o gay falou isso. Você pode dizer que o gay se passou, você pode até, né, problematizar a fala do gay, mas dá pra entender, sabe? Você não precisa ir tacando pedra na bicha também, porque a bicha se passou um pouco. Não precisa, não precisa. E aí, esse caso, eu resolvi gravar um vídeo sobre isso porque esse comentário, né, falando sobre o gay, e aqui eu englobo para LGBTs de um modo geral, né, sobre LGBTs serem a classe social que nunca podem se defender, né, sempre tem que fazer todos os recortes de classe, de raça, de tudo, né, antes de poder se defender, de gênero e tudo mais. Porque isso me lembrou muito quando a gente estava tendo a votação no STF pela criminalização da LGBTfobia, né, pela equiparação da LGBTfobia a crime de racismo. Porque naquela época a gente viu muitas pessoas de esquerda sendo contrárias à criminalização de LGBTfobia. E teve até alguns LGBTs contrários também à criminalização de LGBTfobia, porque eles estavam dizendo que essa criminalização só serviria para prender pobre preto, né? Tipo, para prender pessoas que fossem nessas classes. E bom, a gente sabe que o nosso sistema judiciário é extremamente falho e as pessoas que mais são presas por crimes que elas cometem são pessoas negras e pobres. E muitas vezes pessoas negras e pobres são presas até por crimes que elas não cometeram, né? Então a gente sabe que isso acontece. Mas isso é o suficiente para a gente não tipificar algo como crime? Quer dizer, se a gente estiver falando sobre feminicídio, quer dizer, feminicídio não foi um bom exemplo, porque teve gente que também usou isso, mas foram mais pessoas de extrema direita, né? Que aí nesses momentos as pessoas de extrema direita, elas lembram que pessoas negras e pobres existem, elas podem usar essas pessoas negras e pobres como um token para reafirmar o argumento delas. Mas quando a gente está falando sobre feminicídio, as pessoas elas tiveram muito menos essa inclinação a dizer que uma tipificação de crime pela lei do feminicídio iria servir só para prender preto e pobre, do que elas tiveram essa inclinação de dizer isso quando a gente está falando da criminalização da LGBTfobia. Se a gente estiver falando sobre uma tipificação de crime que ela vai agredir diferentes grupos sociais, as pessoas elas geralmente elas são mais a favor da tipificação desse crime do que quando a gente está falando sobre LGBT, né? Do que quando a gente está falando sobre um crime de LGBTfobia. Quer dizer, esse mendigo, ele cometeu um crime ali, sabe? Tipo, ele foi LGBTfóbico. O gay devolveu a LGBTfobia, né, de uma forma que não foi a correta, né? Ele devolveu a LGBTfobia que ele sofreu atacando na fome que aquele mendigo estava sofrendo. Quer dizer, a gente nem sabe se ele estava sofrendo, né, por fome naquele exato momento, né? Mas enfim, uma pessoa que está em insegurança alimentar constantemente, né? E provavelmente passou fome em vários momentos da vida. Mas ao mesmo tempo também, o gay sofreu LGBTfobia, o gay sofreu homofobia. Como é que a gente deve responder a uma homofobia quando a gente sofre
homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, vindo de alguém que tá numa classe social abaixo da nossa. Bom, eu vou dizer o que eu teria feito no lugar desse gay, né? Eu teria devolvido também, teria xingado também. Eu teria dito pra pessoa, né, que ela não tinha comida, eu teria apelado pra isso, teria perguntado se ele já tinha almoçado hoje. Obviamente que não, eu sou comunista, pelo amor de Deus, né? Isso é uma coisa que nem passaria pela minha cabeça atacar nesse ponto. Mas eu xingaria ele de volta, eu teria feito alguma coisa, sabe? Eu não iria parar pra conversar com ele, pra poder educá-lo sobre como que a LGBTfobia aflige a gente, não. Eu não iria fazer isso, porque eu estaria numa situação em que eu estaria simplesmente andando na rua e alguém teria me xingado. A gente vai sair educando todo mundo que xinga a gente? Não. Por que é cobrado que a gente sempre tenha que educar todo mundo que xinga a gente? Não. Em diversos momentos a gente vai só devolver o xingamento, a gente tá cansada, né? Isso quer dizer que eu tô dizendo pra vocês que quando alguém xingar vocês na rua é pra vocês devolverem o xingamento? Também não. Porque o que eu vou aconselhar é que vocês não façam nada, porque às vezes isso pode escalonar pra uma situação de violência em que você seja agredido ou que você morra até, né? Sendo a pessoa que proferiu LGBTfobia contra você, sendo essa pessoa um mendigo ou um playboy numa Hilux, né? Mas enfim. Então eu indico que você nunca devolva a violência que você sofreu. Mas às vezes a gente tá em um momento que a gente simplesmente vai devolver. Em um momento em que a gente simplesmente está cansada. Em um momento em que a gente simplesmente já passou por aquilo tantas vezes que a gente só não aguentou mais naquele momento e devolveu, sabe? Então esse tipo de coisa acontece também. E quando acontece, a gente não precisa ser rechaçado, sabe? Existiam várias formas de aí sim no Twitter você conversar com esse gay e dizer pra ele que ele não precisava ter apelado pra esse ponto, né? Existiam várias formas, porque o gay quando ele tá andando na rua e ele é xingado, ele não vai ter tempo pra pensar sobre todas as cartilhas sociais, ele não vai ter tempo pra para pensar sobre todos os marcadores sociais, ele não vai ter tempo pra se autoproblematizar. Não, ele foi atacado, ele vai devolver. Ele foi atacado, ele vai ter a reação àquele ataque que ele sofreu, sabe? Mas quando você tá no Twitter lendo uma coisa, você tem um tempo pra pensar a respeito daquilo. Você pode conversar com a pessoa de fato, sabe? Então, assim, as pessoas. O gay se passou, sim, mas as pessoas também se passaram ao cobrar isso do gay, sabe? Tipo, sei lá, é realmente o que foi dito naquele comentário. Quando a gente é LGBT, a gente sempre vai estar errado. Sempre vai estar errado. Até quando a gente é vítima da opressão, a gente vai estar errado, né? Sempre, sempre, sempre. Mas eu preciso dizer aqui mais uma vez, né? Tô sendo redundante, que tô repetindo isso várias vezes porque as pessoas na internet, elas não entendem muito bem as coisas. Eu não tô dizendo que o gay tava certo em dizer que o mendigo não tinha comida ainda, em apelar pra esse ponto. Não tô dizendo isso, tô dizendo exatamente que o gay errou em ter apelado pra esse ponto da fome. Mas se o gay tivesse xingado o mendigo de alguma coisa, o gay estaria completamente dentro da razão, sabe? Estaria completamente dentro da razão. Porque, gente, não é porque uma pessoa faz parte de uma classe social que está abaixo da nossa, não é porque uma pessoa faz parte de um grupo social que é mais marginalizado do que o nosso, que a gente tem que aceitar as opressões que essa pessoa solta em cima da gente, sabe? Não é por isso. Não é por isso. E nem sempre a gente vai poder, vai ter tempo, vai ter paciência e vai ter disposição ou vai ter a obrigação de sentar com alguém que foi violento com a gente pra gente poder educar essa pessoa. Nem sempre esse tipo de coisa vai acontecer. Nem sempre, nem sempre. Nem sempre mesmo. Não costuma acontecer comigo de eu andar na rua e as pessoas me xingarem de coisas, principalmente me xingarem de coisas LGBTfóbicas, né? As pessoas. Eu tenho passabilidade, então quando eu tô andando na rua, as pessoas não percebem que é uma travesti andando na rua, né? É, mas enfim, se acontecer em algum momento, eu vou xingar de volta. O máximo que já aconteceu assim comigo foi as pessoas perguntarem por que minha voz é assim. Inclusive já teve uma vez que foi uma mendiga também que perguntou isso pra mim, né? Uma pessoa em situação de rua que perguntou isso pra mim, que eu tinha estacionado meu carro em um dos estacionamentos da rodoviária do Plano Piloto, né? Que eu sou daqui de Brasília. Eu estacionei o meu carro lá, fui lá no Conjunto Nacional, comprei coisinha e tudo, fiz lá o que eu iria fazer, que eu não lembro mais o que era.
Nesse dia eu tava acompanhada do meu ex-namorado, que na época era namorado. E aí quando a gente voltou pro carro, né? E eu tô lá, e eu sou a pessoa que dirige, né? Então, enfim, na relação eu era a pessoa que dirigia, ele não dirigia. Então, eu fui pro banco do motorista e tudo. E aí, né, uma pessoa em situação de rua, uma mulher, uma mendiga em situação de rua, ela veio conversar comigo, né? E ela veio pedir dinheiro. E eu fui e falei, ah, beleza, tal. Eu fui e entreguei o dinheiro pra ela, né? E nisso ela ouviu minha voz e ela foi e perguntou, né, tipo, por que que minha voz era daquele jeito e tudo. E ela me perguntou, tipo, de boa. Ela perguntou de uma forma escrota, sabe? Ela perguntou de uma forma escrota, de uma forma que era assim uma forma agressiva, né? E eu fui, né, tipo, eu só respondi pra ela, é porque eu sou travesti. E ela ficou em choque olhando pra mim, né? Porque, sei lá, acho que ela não esperava que eu fosse travesti, ou ela não esperava que uma travesti fosse ajudar ela de alguma forma e tudo. Mas ela, tipo, ficou meio que em choque, assim, perguntou: ah, é isso? Eu falei: é por isso, é porque eu sou travesti. E aí, né, tipo, já tava dentro do carro, aí fui, liguei o carro e saí, sabe? Então, assim, se ela tivesse me xingado de alguma coisa nesse momento, se a partir do momento que eu tivesse dito é porque eu sou travesti, ela tivesse me xingado, eu teria xingado ela de volta, sabe? Eu teria xingado ela de volta se ela tivesse falado alguma coisa, tipo, ai, traveco, ou tivesse me chamado de homem, alguma coisa, eu teria xingado ela, sabe? Sei lá do que eu queria xingar também, porque ele via alguma coisa na hora, né? Mas eu teria xingado ela, sabe? Porque eu teria sido atacada. E a gente tem que pensar a respeito disso também, sabe? Em vez de ficar indo no Twitter exigir consciência de classe do gay que acabou de ser atacado no meio da rua, sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos prestar atenção no que a gente tá problematizando também, né? Porque assim, a gente tem que problematizar muitas coisas, mas tem outras que, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E não é só uma problematização que as pessoas fazem, né? Elas fazem um ataque de volta, assim, elas fazem um ataque pesado, assim, né? É uma tentativa de fazer com que aquela pessoa seja destruída. A internet funciona desse jeito, principalmente o Twitter, né? As pessoas precisam ser destruídas. É muito bizarro, eu acho muito bizarro. Mas enfim, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Comenta aí o que você acha de todas essas situações. Como que você acha que as LGBTs têm que reagir quando uma pessoa que, sei lá, faz parte de outros grupos minoritários ataca elas, né? Enfim. Comenta aí o que você acha disso tudo. E se você não tem o que comentar, deixa um emoji para engajar. Manda o morcego do engajamento. Também copia esse link, distribui ele por aí que me ajuda muito. E não se esqueça também do like. O like ajuda muito. E se inscreva nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.